paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Hoje é quinta-feira. Deus vai falar com você nesta quinta-feira. Deus vai trazer resposta para a sua vida. Louvado seja Deus. E meus irmãos, sábado nós estaremos fazendo a poderosa oração. Sábado agora, este sábado, nós estaremos fazendo a poderosa oração em favor de todos os nomes das pessoas que comentaram aqui ou que ainda podem comentar até sábado. Nós vamos estar orando das 9 horas em diante. O vídeo vai estar saindo aí no canal às 9 horas da noite. Louvado seja Deus. Sábado, meus irmãos, das 9 horas em diante, o vídeo vai estar saindo no canal em favor de todas as pessoas que estão aqui deixando o nome de familiares, amigos, de pessoas, de alguém que necessita de oração. E nós vamos estar orando no sábado em favor dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Por isso vamos agora para a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra, meus irmãos, se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 31, e o versículo de número 8, que diz assim: abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o foco central do Evangelho do Senhor Jesus, o foco principal do Evangelho de Cristo é alcançar todos os que estão aflitos, sobrecarregados, oprimidos, que estão em situação de desprezo, em situação de desonra, em situação turbulenta. O Evangelho de Cristo está a favor de todos aqueles que se encontram em terríveis desolações, em terríveis dificuldades. O Evangelho de Jesus, ele está para alcançar todas as pessoas que necessitam do auxílio espiritual, que necessita do toque da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, meus irmãos, muitas pessoas tentam nos ensinar e tentam colocar dizendo assim: você não tem que pegar nenhum versículo isolado da Escritura para tentar beneficiar a si mesmo. Não, meus irmãos. Isso, meus irmãos, é para estudo teológico. Quando você lê a Escritura por completo, aí você começa a entender todos os tempos em que elas foram escritas. Você começa a entender a liturgia, o que ela aponta, o que ela ensina. Você começa a achar os pontos de doutrinação, que são os pontos de ensino. Então é muitas coisas. Quando você pega um versículo que na teologia eles se dizem versículo isolado, ali você compreende com o seu coração que você está ouvindo a voz de Deus falando com você. E agora eu quero pegar esta palavra que o Senhor Jesus nos deu: abre a tua boca em favor do mudo e a favor do direito de todos os desamparados, que são essas pessoas, meus irmãos. Porque eu vou dizer essas pessoas que abrem a Bíblia e pegam um versículo e ali elas falam algo de Deus que motiva alguém, que enche o coração de uma pessoa de felicidade, que traz tranquilidade, que traz a paz de espírito, que fortalece aquela pessoa para ela caminhar. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela dá vigor aos ossos do homem. A palavra de Deus, ela revigora o coração. No Salmo 19 diz que a palavra de Deus, ela traz um refúgio, ela traz um vigor, ela traz uma diferença para a vida do homem. Ela traz uma serenidade para o coração do homem. O homem pode estar aflito de todas as formas, mas quando ele escuta a palavra de Deus, e principalmente Deus falando com ele, aí, meus irmãos, ele muda. Ele está no pó, ele sacode a poeira. Ele está no lamaçal, ele sacode o lamaçal, ele se limpa, ele se levanta, ele bate o pé e ele começa a dizer: agora Deus me deu graça e Deus me deu força. Por que, meus irmãos, que eu estou falando isso? Eu peguei esse raciocínio e trouxe isso até aqui. Porque às vezes, meus irmãos, tem muitas pessoas que criticam a fé dos outros e que necessitam de uma correção. As pessoas que criticam necessitam ser corrigidas. E como elas necessitam ser corrigidas agora? Com a palavra de Deus. Porque tem muita gente que fala: o que adianta
você pegar a sua Bíblia, deixar ela aberta no Salmo 91, não vai acontecer de nada de diferente na sua casa, não vai acontecer nada se você não ler ela. Será que você parou para perguntar, será que a pessoa sabe ler? Será que pelo menos a pessoa consegue ler? Será que talvez a pessoa não é muda? Será que talvez a pessoa não é cega? Ou analfabeta? Ou semi-analfabeta? Que tem muita dificuldade para ler? Então a fé dela, que quando ela escuta alguém pregando o Salmo 91, ensinando, ela sabe que se ela abrir a Bíblia no Salmo 91, Deus vai proteger ela simbolicamente. Então vamos parar com isso. Vamos parar de ser destruidor de fé. Eu estou pregando esta palavra para os destrutores de fé, destrutores de esperança. Vocês que destroem a fé e a esperança das pessoas, que são semi-analfabetas, que são desamparadas, que elas não têm estudo e nem entendimento para combater, para poder lutar. Porque a palavra de Deus, ela veio para trazer vigor ao que está cansado. A palavra de Deus veio para aliviar o que está aflito. O Evangelho de Cristo veio para beneficiar o pobre, o órfão, a viúva e o desamparado. Porque a lei e os mandamentos, que veio para ser o benefício do homem, que veio para a proteção do homem, que veio para a dignidade do homem, se virou contra o homem e mudou o coração de muitos homens. Irmãos, tem muitas pessoas que estão sofrendo e essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam do estender da mão. Essas pessoas precisam de alguma forma de que alguém estenda a mão para elas. Elas não precisam de acusação. Elas não precisam de palavras de difamação. Elas não precisam. Ei, tem muita gente falando, tenho que pregar a verdade. Doa quem doer. Doa o que doer. Eu vou pregar e vou falar o que tem que falar. Não precisa machucar. Não precisa espancar, porque até a Bíblia, ela nos ensina, se você age desta forma, se você é espancador com as ovelhas, se você espanca as ovelhas de Cristo, ei, já falei a mensagem agora, se vocês espancam as ovelhas de Cristo, vocês vão se ver com o dono delas, porque na hora que ele chegar e ver ferimento nelas, eles vão na onde? Aonde é que eles vão? Ele vai no quem feriu as ovelhas. E qual que é a referência que eu trago para isso? Marcos, capítulo 9, aonde Jesus sobe para o monte. Depois que Jesus desce para o monte, Jesus olha e vê muitos fariseus ali, saduceus, escribas, discutindo com os discípulos, e muitos já querendo apedrejar os discípulos, muito querendo machucar os discípulos, querendo arrebentar com os discípulos de Jesus, e os discípulos ali sem saber o que fazer. Jesus, ele chega, se apresenta diante da multidão e pergunta para os fariseus e para a multidão, o que é que vocês estão discutindo com eles? Traduzindo, Jesus dizendo, o que vocês estão falando contra as minhas ovelhas? O que vocês estão falando contra os meus discípulos? Entendeu, meus irmãos? Aí depois, quando Jesus ele sai do meio da multidão, leva os discípulos para o canto, aí Jesus repreende eles. Nós precisamos aprender com as Escrituras, ela nos ensina. Então a doutrinação, eu ser doutrinado ou eu me doutrinar, depende do meu caráter. Se eu for uma pessoa de bom caráter, eu vou me doutrinar conforme a vontade de Deus. Eu vou me doutrinar, eu vou me policiar, eu vou me auto-repreender a todos os instantes, eu vou me colocar na situação antes de acusar o meu próximo, antes de apontar o meu irmão. Eu estou vindo nesta palavra, meus irmãos, em defesa. Eu estou vindo aqui em defesa dos católicos que são acusados pelos crentes. Eu estou vindo aqui em defesa dos espíritas que são acusados pelos descrentes. Eu estou vindo aqui também em defesa aos macumbeiros que são acusados pelos crentes. Por quê? Porque eles só são acusados o tempo todo. Eles são almas. Eles são almas. Todos esses que eu citei, budista, islamista, todos eles são almas. E todos nós, juntamente com eles, nós precisamos de transformação, de libertação, de renúncia. E por isso, meus irmãos, na conformidade desta palavra, juntando esta palavra que nos foi dada, este versículo que nos foi dado, eu vim aqui para defender você. Você também, meu irmão, minha irmã. Você que às vezes bebe e fuma, ainda não foi liberto.
e é humilhado dentro das casas de oração, com falsas revelações, com falsas profecias. Você, meu irmão, que às vezes as pessoas ficam falando que você tem que parar de fumar, parar de traficar, parar de se prostituir, mas não dobra o joelho para orar por você, pagar preço, sofrer, te ajudar a vencer nisso. Só diz que você precisa tomar vergonha na cara e mudar. Que evangelho é esse? Um evangelho só de apontar o caminho ou um evangelho de caminhar junto? Estão entendendo, meus irmãos? Eu vim aqui para defender. Defender sim o irmão que está lá, ó, em adultério. Ah, mas você está se apoiando no adultério? Não, porque ele pode se arrepender do adultério e Jesus perdoar ele. E os crentes que estão acusando ele, doidinho que ele vai para o inferno. Doidinho que ele caia na condenação do diabo. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas ficam mais felizes com as derrotas, com os fracassos das pessoas, do que quando elas se arrependem. É por isso que Jesus ele fala para Jonas que Jonas necessitava tirar o ressentimento do coração, porque muitos outros que estão dentro da igreja ficam ressentidos. Ah, o irmão caiu no adultério. Ah, o irmão caiu na prostituição. Ah, o irmão caiu na bebedice. Ah, não, esse daí não confio mais não acredito mais não. Irmãos, que devemos tirar de nós todo ressentimento e toda raiz de amargura. Está cheio de gente amargurada dentro das igrejas, dentro de templos, cheio de gente amargurada, que não aguenta, que não suporta nem a si mesmo e que necessita de transformação, que necessita mudar. O Espírito de Deus veio hoje, através desta palavra, e juntamente eu estou aqui também, para defender a todos os desamparados, todos aqueles que estão sendo desamparados neste momento. Porque Deus, meus irmãos, está cansado de tanta injustiça. O foco do Evangelho não é divisão, o foco do Evangelho não é contenda, não é discórdia, não é difamação, não é autodestruição. O foco do Evangelho é unir, é ajuntar, é trazer. E serão espalhados que vão ajuntar para buscar mais. Quem é profeta vai andar na qualidade de profeta, resgatando pessoas. Quem é discípulo, quem é apóstolo, vai andar na qualidade da qual Deus determinou. Então devemos parar. Ah, o cara se intitulou apóstolo, deixa ele. Se ele se intitulou apóstolo, deixa ele. O que um título pode mudar? Ah, a missionária ali diz que é missionária, deixa ela, deixa fazer a obra. Ah, o fulano de tal, deixa ele. Jesus não disse para os discípulos. João chegou batendo no peito e falou: mestre, tinha um cara ali, ó, expulsando demônio. E você acredita que ele não nos segue? Ele não anda contigo e estava expulsando demônio? Aí nós não aguentamos não, nós falamos para ele: ei, pode parar com esse negócio aí, que esse trem de expulsar demônio não é com você não, isso é comigo, com o Pedro aqui, com o Tiago, meu irmão, e com Jesus para lá, isso aí não é contigo não. Para, isso aí não é contigo, você não foi chamado para isso, isso é nós. Aí Jesus logo repreendeu, falou: ei, por que vocês fizeram isso? Não existe aquele que fala no meu nome, que fala bem de mim, e logo em seguida pode falar mal. Deixai-os que tal faça tal coisa. Por isso, meus irmãos, tem muita gente que bate no peito, que expulsa demônio, que faz milagre, maravilha, que faz todos os prodígios, mas Jesus deixou bem claro nas Escrituras. Muitos deles são obreiros da iniquidade. Muitos deles são obreiros da iniquidade. E o que eu devo fazer? Eu devo agir, meus irmãos, como Jesus agiu, perdoando, buscando cada vez, agora para nós, buscando cada vez limpar o nosso coração, que o coração de Jesus é limpo. O coração de Jesus ele é puro. Então nós devemos limpar e purificar o nosso coração, tirar as raízes de amargura. Você sabe por quê? Porque às vezes você leva uma vida de santificação, mas você fica amargurada por aquela pessoa que não leva. Às vezes você se santifica na sua vestimenta, se santifica na sua fala, se santifica na sua maneira de olhar, de falar, de pensar, de andar, se santifica em tudo. Mas você fica amargurado porque a pessoa que não se santifica, às vezes é mais bem-aventurada do que você. E por isso, meus irmãos, que foi falado, que nós precisamos manter a pureza no nosso coração. A raiz de amargura, a amargura, faz com que o coração e a vida da pessoa seja amargosa. Ela critica tudo. Tudo que vê está errado.
Sempre ela está certa em tudo e todo mundo está errado. Sempre vai querer ser o centro das atenções. Sempre vai querer mostrar que o que ela fala está certo. E se vê alguém que estiver fora de um chamado padrão, está errado. Estão entendendo, meus irmãos? Nós precisamos acordar. O evangelho de Cristo é o evangelho de renúncia. Quanto mais você renunciar, mais próximo de Cristo você vai ficar. Quanto mais você buscar ser diferente, mais cheio da presença de Deus você vai ser. Então, quanto mais você dá de si, mais de Deus você vai receber. Amado, calma que você vai entender, meus irmãos. A renúncia. Vocês vão entender a renúncia. Renunciar. Às vezes tem pessoas que têm desenvoltura, pessoas que têm a eloquência, pessoas que já têm a facilidade de interagir. E a gente confunde com unção, confunde com o sinal de Deus. Estão entendendo? Quando você renunciar, quando eu renunciar, quando nós renunciarmos, verdadeiramente como os apóstolos renunciaram e como Jesus quer, paralítico levanta, cego enxerga, mudo fala, surdo ouve, o reino do céu é anunciado de verdade e o avivamento começa. Entendeu? Esta palavra, meus irmãos, que ela continue a falar no coração de cada pessoa, porque eu tenho certeza que hoje Deus, Ele ajudou muitas pessoas que estavam sendo acusadas, denegridas, machucadas, humilhadas por causa de guerras religiosas. Guerras religiosas que não devem estar no meio dos cristãos. Quando eu falo cristãos, todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, não importa nome de religião, evangélico, não importa nome, é fé, crer, cristão, que crê e que acredita no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Eterno Deus e glorioso Pai, por esta palavra maravilhosa, meu Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, porque nós conhecemos, meu Pai, as grandezas e as proezas do teu santo nome. Nós oramos, meu Pai, esta oração aqui agora, meu Pai, oricanta, alabassuriando. Nós pregamos, meu Pai, esta palavra, meu Pai, aqui neste momento, inspirado pelo teu Espírito Santo. Pai, no dizer, meu Pai, no tentar de ajudar alguém, meu Pai, que está sendo menosprezado, alguém, meu Pai, que está sendo, meu Pai, massacrado, destruído, pisoteado, meu Pai, por palavras, por todos os tipos de ações. Deus, eu creio, meu Pai, que neste momento pessoas estão sendo renovadas, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Pessoas estão sendo renovadas, meu Pai, pelo poder celestial. Pessoas estão sendo renovadas, meu Pai, pela glória celeste. Meu Deus, eu acredito que neste momento pessoas, meu Pai, estão tendo vigor, meu Pai, nos ossos, estão agora se levantando, estão agora, meu Pai, se prontificando, estão agora, meu Pai, se colocando de pé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, porque neste momento de oração, meu Pai, esta palavra, meu Pai, ela está entrando nestes corações, esta palavra, meu Pai, está entrando nesta vida, em forma de renovo, em forma de transformação, em forma, meu Pai, de abertura de olhos. Deus, eu acredito no poder sobrenatural da Tua palavra. Deus, eu acredito no poder sobrenatural das Tuas santas Escrituras. Eu acredito, meu Pai, na fé, meu Pai, que o Senhor, ó Deus querido e amado, derrama, Senhor, meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo, a glória poderosa do Senhor, curando, meu Pai, pessoas, libertando, transformando, reavivando, meu Pai, preenchendo o vazio do coração. Preenche, meu Pai, o vazio do coração, pelo poder, meu Pai, da Tua palavra, pelo poder, meu Pai, do nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus e da verdade, ajuda, meu Pai, poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus
e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.